Bom dia, pessoal. Nessa aula número 14, então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre dilatação, né? Dilatação é um fenômeno aí que a gente geralmente interpreta como um aumento, né? Um aumento de volume. Mas a dilatação ela também pode ser entendida como uma redução do volume, né? Uma dilatação que a gente pode considerar como sendo positiva e uma redução de volume, uma dilatação negativa, né? Então vamos lá, né? Por que ocorre a dilatação, certo? Ela é ocasionada por uma variação de temperatura, né? Então se eu tenho uma variação de temperatura positiva, ou seja, se tem um aumento de temperatura, eu vou ter um correspondente aumento de volume do corpo, certo? Se essa variação de temperatura for negativa, eu vou ter uma redução de volume do corpo, né? Ou seja, a dilatação ela está ligada com a agitação das moléculas, né, que compõem esse corpo aí, certo? Essa é a ideia, né? Então, para entender melhor aqui, ó, eu estou trazendo uma figura aqui, ilustrando, né, essa figura. Talvez vocês estejam, né, pensando, por que o professor não colocou, né, um vídeo com ele gravando? É porque a minha webcam, né, ela não estava funcionando durante muitos anos, né? Eu sempre falava com o pessoal aí sem o uso da webcam. Então agora resolvi dar uma melhorada, troquei os componentezinhos no computador e ela voltou a funcionar. Então por isso que eu estou usando ela agora para gravar essa videoaula. Então aqui a gente tem esse sólido, né, composto por ali os átomos, né? E esses átomos, então, quando eles têm uma maior agitação, eles tendem a se separar, né, dentro do corpo. Então o que acontece? Essa separação, mesmo que seja, né, muito pequena, ela ocorre devido a essa movimentação, essa agitação, né, atômica, como a gente chama. E isso faz com que o corpo então tenha um aumento de volume. Lembrando que essa agitação ela ocorre pela variação de temperatura, né? Quando eu tenho uma variação de temperatura do corpo, ou seja, aumento de temperatura, essa energia cinética ela aumenta também. Bom, quais são os tipos de dilatação que a gente estuda na física, né? A gente estuda 3 tipos: a dilatação linear, que ela é observada em apenas uma dimensão; a dilatação superficial, que ela é, vamos dizer assim, estudada, né, em 2 dimensões; e a dilatação volumétrica, que é uma dilatação que é estudado, eu digo até observada, né, em 3 dimensões. Bom, alguém pode estar pensando aí, mas professor, é possível, né, um corpo dilatar em apenas uma dimensão? Não, sempre quando a gente tem dilatação, ela ocorre sempre, né, em 3 dimensões. E por que então se estuda, né, o conceito de dilatação linear ou superficial, que é 1 ou 2 dimensões, e não se estuda sempre a volumétrica? Vou explicar para você o seguinte, quer ver? Vamos pensar nessa imagem aqui. Ó. A gente tem um fio ali, né, um fio de luz esticado. Vamos pensar que esse comprimento aqui do fio, né, que liga um poste ao outro, é um comprimento muito maior aqui, ó, do que as dimensões, ou seja, o diâmetro do fio. Então, se ele sofre uma variação de temperatura, né, o que vai acontecer? A gente vai ter uma dilatação no diâmetro do fio? Vai ter também, né? Mas é muito mais evidente, né, muito mais claro essa dilatação no comprimento. Por quê? Porque o comprimento é muito maior que a dimensão, né? Quando eu digo a dimensão é o diâmetro do fio, certo? Então por isso que a gente acaba fazendo uma análise apenas em uma dimensão, porque a outra dimensão, né, que seria o diâmetro e portanto o volume do fio, são variações muito pequenas, que são consideradas até irrelevantes aí para fins de cálculo. Então por isso que a gente acaba tratando, né, como sendo uma dilatação linear aí, portanto. Bom, e aí vem a questão da colocação dos fios nas torres de alta tensão e tal, que elas sempre tem que ser os fios sempre são colocados aqui, ó, né, obedecendo aí, ó, um certo padrão, né, de tensão. Por quê? Porque no inverno, né, essa temperatura ambiente ela baixa, e se esse fio estiver muito esticado, o que vai acontecer? Ele vai romper, porque ele força tanto aqui, ó, né, o ponto de fixação, que ele acaba rompendo o fio, né, estoura, como a gente chama, né? Então ele vai ter que ser colocado em função da temperatura ambiente, tal. Tu vai ter uma flecha, né, que é essa distância aqui, ó, entre o ponto, né, de fixação, um ponto e outro. Tu
começa a pensar numa linha reta aqui, e essa flecha então seria essa distância aqui, ó, né, entre a linha reta imaginária e a posição real do fio, tá? Cada temperatura vai ter uma variação aí maior ou menor dessa distância aí, né? Por isso que é importante a gente ficar sempre observando, né, o que acontece no nosso cotidiano. Por que os fios não são extremamente esticados, né? Até alguém poderia pensar, pô, se tu estica mais o fio, tu acaba gastando menos, né, fiação. Né? Imagine uma distância aí de 100 km, né? Tu vai colocar fiação em 100 km. Se esse fio for super esticado, né, tu vai gastar menos material, mas tem esse problema aí da dilatação. Nessa imagem aqui eu estou trazendo uma imagem uma imagem forte, né? Pensar em um trilho de trem aí ser dobrado, né, pela ação do calor. Então isso acontece, né? Mas o que aconteceu? É porque as extremidades, né, desses trilhos aqui, elas são fixas. E aí o que acontece? Quando ele sofre, né, um aquecimento, isso aqui possivelmente, olha, foi um aquecimento aqui em função de algum vagão, né, carregado com combustível, alguma coisa que pegou fogo aqui em cima. Então o que acontece? Ele dilatou, tracionou aqui as extremidades, como elas estavam super fixas, né, ele acabou envergando. Então isso aí é algo que acontece aí, né? E se a gente tem então, né, um incêndio em cima do vagão, né? E no dia a dia, pelo menos antigamente eram feitos assim, né? Hoje em dia já tem soldas, né? Tem materiais diferentes aí que permite até soldar um trilho no outro. Mas esses trilhos em geral eles têm distâncias de 10, 15 metros. Eles têm um vão aqui, ó, que é esse vão aqui é exatamente para permitir com que esse trilho e esse outro aqui, ao dilatarem, eles possam se encontrar, né? Então eles não ficam tracionando, porque eles ainda vão ficar uma certa distância um do outro, mas essa fenda ali, ela existe exatamente para isso, né? Bom, vocês estão vendo essa outra imagem aqui, é uma junta, né? Isso aí se chama junta de dilatação. Isso aí existe, né, na construção de pontes e viadutos, né? Inclusive as pontes e viadutos, se vocês olharam aqui essa imagem que eu estou mostrando aqui agora, ela tem aqui embaixo uns roletes, né, uns calços. Deixa eu ver se a outra imagem, essa outra imagem aqui mostra melhor. Essa parte de cimento, né, que é um vão, como a gente chama, ele é apoiado, né, sobre esses roletes aqui, ó. Então eles permitem a movimentação, né, desse vão. Ou seja, um vão do lado direito e outro do lado esquerdo aqui, no momento que eles se dilatam, isso acontece no verão, né, e a retração acontece no inverno, por isso que tem essa junta de dilatação aqui, ó, exatamente para isso, né, para permitir com que possa trabalhar o material ali sem que haja, né, qualquer tipo de dano. Ou seja, se fosse rígido aqui, isso aqui com certeza ia quebrar, né? Esse tipo de junta, né, pessoal, ele está presente em qualquer tipo de pavimento, né, de concreto, né? Quando eu falo em pavimento, eu estou falando em estradas, né, que em geral viadutos, né? A própria estrada, se vocês olharem, né, ela sofre dilatação e contração e com o tempo ela começa também a trincar. O asfalto começa a sofrer trincas, né? A residência, às vezes no inverno, quando ela é feita de cimento, né, chapas de cimento, a gente escuta, né, aqueles no final da tarde, assim, né, ou até no verão, às vezes dá para escutar um som que é aquele som do material, né, voltando, né, para o estado, né, de pré, vamos dizer assim, pré-dilatação, né? Ou seja, de manhã ele estava num determinado comprimento, passou o dia, ele acabou, né, se afastando um pouquinho mais, e depois de tardezinha a temperatura do dia começa a diminuir e o material começa a sofrer a dilatação inversa, né, uma retração no comprimento. Então isso é observado dentro das nossas residências, né, com aquele som assim de uns estalos às vezes que dá no concreto, né? Bom, uma outra aplicação aqui, ó, vocês estão vendo um bloco, né? Aqui a gente tem o volume inicial do bloco. Sempre quando eu falo em volume inicial, eu vou falar em V0, né? E volume final eu vou falar em V, certo? Então V0, volume inicial, V, volume final, né?
aqui as arestas, né, como a gente chama na matemática. Então aqui tem uma aresta, aqui tem outra aresta, essa outra aresta, né? Então a gente tem a altura, que é uma aresta, largura e profundidade, né? Então são as três arestas aí que compõem. E o volume aqui é dado pelo produto dessas três arestas, né? É L vezes L vezes L. Então isso vai dar L ao cubo, né? E é L0 aqui, por quê? Por que é L0? Porque seria o tamanho antes do aquecimento da aresta. Após o aquecimento, esse cubo aqui todo ele aumenta de volume, então tu vai ter um volume final, e tu pode calcular multiplicando essa aresta, que é L, vezes essa, vezes a terceira ali, que é a altura, né? Então vai dar L ao cubo. Então essa seria uma imagem aqui que mostra uma dilatação agora em 3 dimensões, né? Dilatação em 3D. Diferente daquela do fio ali que a gente considera como sendo uma dilatação em uma dimensão apenas. Bom, essa palheta aqui, né, o pessoal da elétrica, né, eu acho que já viu esse equipamento. Ele é na verdade um termômetro, né, que funciona da seguinte forma: são dois metais aqui, ó, né, duas palhetas de metal, e essas duas palhetas de metal elas estão fixas uma na outra, né? Devido à ação da variação de temperatura, né, tu vai ter, ó, um lado, que é o metal, tendo uma dilatação maior do que o outro. Então o que acontece? Como esses dois metais estão fixos um no outro, aquele metal que dilata mais, ele acaba fazendo, né, uma deflexão, ou seja, ele entorta ali, né? Certo? Então tu vai ter uma variação de temperatura maior ou menor em função da deflexão desse ponteirinho ali, né? Então os primeiros, né, termômetros eles eram desse tipo, né, com essas palhetinhas aqui colocadas fixas uma sobre a outra com metais diferentes, né? Bom, essa experiência, né, na quinta série, sexta série, quando o professor ensina, né, sobre o ar, sobre, né, os gases da atmosfera e tal, às vezes ele faz, né, esse tipo de experiência nas aulas de ciência, e ele leva então para a sala de aula o que, né, uma caneca com água aqui, né, e um reservatório, em geral, né, uma garrafa de vidro, onde ele coloca na ponta dessa garrafa aqui, né, um balão. E quando isso aqui está vazio, não tem nada dentro, né? Quando ele coloca essa garrafa, né, dentro da água quente aqui, o ar que está dentro da garrafa ele também é aquecido. Então, ele sendo aquecido, ele aumenta de volume. E aí esse balão, né, como as paredes aqui são muito resistentes, esse ar, como aumentou de volume, gera o que? Gera, né, uma pressão fazendo com que esse balão fique cheio, né? Então isso é uma experiência interessante. Depois o professor acaba botando essa garrafa embaixo da água fria, resfria, daí o balão acaba murchando, né? Então bastante interessante esse tipo de experimento no quinto ano aí. Quem nunca viu esse prato, né? Esse tipo de prato assim, que é chamado de prato refratário, que é o prato que é usado para fazer, né, bolo, fazer, né, algum tipo de comida que vai ser assada no forno, né? Então ele é refratário, né? Qual é a diferença de um vidro refratário para um vidro de janela que a gente tem, né, na nossa casa, ou um copo de vidro que a gente usa para tomar água, né? São exatamente as características físicas desse material em relação à dilatação. Ele pode sofrer uma variação de temperatura bastante grande, bastante elevada, e ele não trinca, né? Diferentemente do copo. Olha aqui um copo, né? Se eu pegar e colocar água num copo, certo? Em geral, e tiro esse copo às vezes até da geladeira e boto água quente, né? Daqui a pouco eu vou observar, trincou o copo. Por quê? Né? Porque ele tem características físicas diferentes desse vidro aqui. Esse é um vidro comum e esse é um vidro refratário, né? Então tem coeficientes de dilatação diferentes, certo? Então vamos dar uma faladinha aqui sobre a dilatação linear, né? A análise da dilatação em uma dimensão, que nem eu falei para vocês, dilatação sempre vai ocorrer em todas as dimensões, só que a gente acaba deixando de analisar as outras duas porque são dilatações irrelevantes, né? Então a gente só analisa no comprimento, às vezes, porque é só ali que acontece a maior dilatação no momento.
Então vamos pegar uma barra aqui para a gente entender, né? Vamos pensar naquela barra de metal, pode ser uma barrinha de metal qualquer, aqui nesse desenho eu estou simbolizando aqui, e essa barra ela vai ter um comprimento inicial que a gente chama de L0, ali, aqui, ó, L, né, de comprimento, e 0 então de inicial. Se vamos falar 0, T0, temperatura inicial, L0, comprimento inicial, enfim, tá? Quando essa barra aqui sofre um aquecimento, então aqui está bem exagerada essa figura, né? Mas eu estou mostrando aqui para vocês o que está acontecendo. Essa barra sofreu uma variação de temperatura, então ela vai sofrer uma variação de comprimento. Esse comprimento que ela vai ter agora se chama de L final, ou comprimento final. Então, comprimento final é o comprimento depois da variação, né, de temperatura, de sofrer a variação de temperatura. Esse ΔL é a diferença entre o comprimento final e o comprimento inicial. Tá? Bom, vamos pensar assim, ó, em laboratório, né, ficou reconhecido que essa variação de comprimento aqui, ó, ΔL, ela dependia de 3 parâmetros: do comprimento inicial, que é o L0, que é dado em metros, dependia também da variação de temperatura, que é dada em graus Celsius, ou seja, quanto maior a variação de temperatura, maior a dilatação, certo? E também dependia de que material era feita a barra, ou seja, das características físicas desse material. E essas características físicas foram traduzidas aí para um coeficiente, chamado de coeficiente do material, que é dado em 1 sobre graus Celsius, né? Uma unidade que é uma unidade de correção para a gente poder usar essas unidades aqui, que é em metros, graus Celsius, né? Então é 1 sobre graus Celsius. Bom, que mais? Matematicamente, a gente poderia pensar em escrever isso da seguinte forma, né? Esse ΔL, que é a variação de comprimento, é o quanto aumenta aqui a barra, né? É o comprimento inicial vezes o alfa vezes o ΔT, ou seja, seria esse comprimento inicial dessa barra vezes o coeficiente do material, varia de material para material, e a variação de temperatura que esse material sofreu. Isso seria a primeira equação, vamos dizer assim, a equação número 1 aqui, o ΔL. Se eu quiser calcular esse ΔL, eu tenho que pegar esse comprimento, medir em metros, colocar aqui na fórmula, pegar esse material, vê-lo numa tabela que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho, né? Que tipo de material é, identificar o coeficiente, vou botar aqui. Isso aí em geral é na ordem de 10 na menos 4, menos 5, menos 6, né? São valores muito pequenininhos. E a variação de temperatura em graus Celsius, né? Por quê? Porque esse coeficiente é dado em graus Celsius, né? Em 1 sobre graus Celsius. Bom, a segunda equação que a gente pode tirar daqui é que o comprimento final, ó, vai ser o comprimento inicial da barra mais a variação do comprimento, né? Então é essa a ideia. Então já temos duas equações. A terceira equação é o seguinte, né? Esse comprimento final seria o inicial mais a variação. Se eu pegar esse ΔL daqui, ó, tá? E substituir aqui, ó, pelo que ele vale na equação 1, colocar ele aqui, ó, eu tenho a terceira equação aqui, ó, certo? E essa equação ainda pode ser arrumada da seguinte forma. Então eu botei uma outra arrumaçãozinha aqui que de repente vocês vão olhar num livro aqui, ela vai aparecer assim para vocês, ó, né? L0, que é o comprimento inicial, mais, né? Aqui eu errei, aqui não é mais, é L0 vezes. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui porque está errado aqui, não é? Certo, então já arrumei aqui, a equação é vezes. Ó. Por que é vezes? Porque se eu usar a propriedade distributiva L0 vezes 1, eu vou ter o L0 aqui, né? L0 vezes 1 vou ter o L0. E L0 vezes alfa ΔT, eu vou ter o que tem aqui dentro do parênteses, que é L0 alfa ΔT. Então aqui, na verdade, eu só botei em evidência esse L0 aqui, porque ele aparece nos dois termos aqui, né? Então por isso que essa equação, ou ela é vista assim, ou ela é vista dessa forma aqui. Eu vou dizer assim para vocês, né? O que é importante saber é essas duas aqui, né? Por quê? Porque na verdade a terceira equação é uma fusão, né? Da 1 com a equação 2. Então, sabendo a equação 1, a equação 2 aqui, ó, que o comprimento final é igual ao comprimento inicial mais o ΔL, isso até é fácil de a gente observar, né? Essa equação aqui que precisa ser memorizada para um Enem, né, para um vestibular, por quê? Porque a variação de comprimento depende exatamente desses três parâmetros, que é o comprimento inicial, o coeficiente e a variação de temperatura.
Seria só essa aqui que eu digo que deve ser memorizada aí, né? Bom, a dilatação superficial, né, é uma análise em duas dimensões. Quando a gente fala em duas dimensões, vamos pensar numa chapa, né, como se fosse uma folha de ofício aqui, ó, tá? Mas pensar numa chapa, né? Então a gente tem uma aresta aqui, ó, L1, e a outra aresta, né, L2. Essas arestas, elas são muito maiores do que a terceira, que seria a espessura, né? Então o que acontece? Essa terceira dimensão, que seria a espessura, eu posso nem me importar com ela. Por isso é que a dilatação é chamada de dilatação superficial. Não que ela não ocorra, né? Ela até ocorre, mas é muito pouca essa dilatação perto do que vai acontecer aqui, ó, com essa aresta e com essa outra. Então a gente costuma dizer que a dilatação de placas, né, ela é chamada de dilatação superficial, porque ela é analisada somente em duas dimensões, tá? A terceira dimensão é deixada de fora. Da mesma forma como eu fiz ali na equação anterior para dilatação linear, eu estou fazendo agora para dilatação superficial. A variação de área depende da área inicial, que é em metros quadrados, depende da variação de temperatura, que é em graus Celsius, e depende do coeficiente, né, que é chamado de beta. Tá? Esse beta, na verdade, é o alfa vezes o alfa, ou seja, 2 vezes alfa. Essa é, né, alfa, né, mais alfa, então vai ficar como sendo o beta, certo? Bom, na equação ela é muito similar à anterior, a variação de área igual a área inicial vezes o coeficiente vezes variação de temperatura. A diferença é que agora é a área, né? Então a área inicial aqui, ó, então tem que multiplicar isso, como é um quadrado, a área de um quadrado é lado vezes lado. Se fosse um retângulo seria base vezes altura, que nem aqui nessa imagem aqui dessa figura mais clara, né, a figura aqui que eu tenho aqui, ó, teria a base vezes a altura. Isso aí é um retângulo. Então, se eu calcular isso aqui em metros quadrados, eu teria a área inicial, né? Esse beta é dado numa tabela, né, que é 2 vezes o alfa, na verdade, tá? E aqui a variação de temperatura em graus Celsius. A segunda equação, muito similar à anterior, a variação mais a área inicial te dá a área final. Se eu pegar e fazer a fusão dessas duas equações, eu tenho a nossa terceira equação, que pode ser vista dessa forma ou dessa. O detalhe que eu botei aqui, ó, detalhe, o beta ele vale 2 vezes o alfa, ou seja, são duas dimensões, vale 2 vezes o alfa. Dilatação volumétrica, né? A dilatação volumétrica, né, seria aquela análise que tu faz agora em 3 dimensões. E aí vocês vão pensar assim, pô, mas professor, 3 dimensões, os líquidos eles sofrem dilatação nas 3 dimensões. E aqui eu estou trazendo uma imagem que mostra, né, quando a gente coloca um líquido aqui, né, pode ser a água, a gasolina, né. No próximo vídeo está falando um pouquinho sobre a dilatação anômala da água, porque ela é uma dilatação que ocorre de uma forma um pouco diferente, né. Ela, bom, na aula que vem eu falo sobre isso, né? Mas os líquidos eles dilatam em 3 dimensões. O que mais? Os sólidos, né, é que nem eu botei um bloco ali no início. Os gases ocorrem uma dilatação em 3 dimensões também. Então o que acontece? Tá? São situações que a gente vai ter que analisar isso em 3D, né? Então essa variação de volume vai ser dada pelo volume inicial, né? Depende do volume inicial, que é dado em metros cúbicos, certo? A variação de temperatura, que é em graus Celsius, e o gama, que é um coeficiente, né, que a gente chama de coeficiente de dilatação volumétrica, que ele vale 3 vezes aquele alfa lá, que é o coeficiente de dilatação, né, linear. Mas isso está numa tabela, né? Então a gente, mesmo que a tabela mostre só o coeficiente de dilatação linear, a gente vai saber que tem que multiplicar aqui por 3, certo? Bom, a equação muito similar à anterior, só que aqui agora tu usa gama e volume inicial, né? Então variação de volume depende do volume inicial, pode ser o volume de um gás, pode ser o volume de um líquido, né? De um bloco, enfim. E o gama, que vale 3 vezes alfa, e a variação de temperatura aí em graus Celsius. O que mais? O volume final vai ser dado pelo volume inicial mais a variação de volume. Estou gravando. Que mais? O volume final vai ser o volume inicial, mais, né, eu substituindo aqui, ó, esse V, então ele está aqui, ó, tá? Aí eu vou ter aqui, ó, V é igual a V0, botando em evidência, então eu vou ter 1 mais gama vezes ΔT, né?
Lembrando que o gama vai ser 3 vezes o alfa, né? Essas letras, né, gama, beta e alfa, são letras do alfabeto grego que a física se utiliza aí para então colocar, né, os valores desses coeficientes aí na equação, certo? Bom, que mais? Eu tenho aqui, ó, uma tabela, acho que é o último slide aí que eu vou mostrar nessa aula aqui para vocês, que é uma tabela que mostra exatamente o que eu tinha falado antes, que é aquele coeficiente, né, coeficiente de dilatação linear, que é o chamado o alfa, né? Cada materialzinho aqui, ó, o aço, o alumínio, o chumbo, o cobre, né, o ferro, o concreto, eles têm um coeficiente de dilatação linear. Então são números muito pequenininhos, né? 1,1 vezes 10 na menos 5. O alumínio, ó, dilata mais do que o aço, né? Mas é 2,4, mais do que o dobro, né? 2 do que o aço. 2,4 vezes 10 a menos 5. O chumbo dilata mais ainda que o alumínio, o cobre. O que é interessante notar nessa tabela aqui é o seguinte, olha aqui, ó, o que eu falei para vocês. O vidro comum, que é o nosso vidro que a gente usa, né, no nosso copo de vidro, né? E o vidro pirex, né, que na verdade a gente chama de vidro refratário, né? Que é aquele vidro então que pode ser colocado num forno, né, para fazer um assado aí na casa de vocês. Então, olhem bem o que está acontecendo aqui, ó. O coeficiente do vidro comum é 0,9 vezes 10 a menos 5. E do vidro pirex, 0,3 vezes 10 a menos 5. Quando a gente olha esses números aqui, a gente já percebe que esse número aqui, ó, esse aqui, né, ele é 3 vezes maior do que o vidro pirex. Ou seja, se esse número aqui é maior, o coeficiente de dilatação dele é maior, o que vai acontecer nessa equação aqui, ó? Se eu colocar um gama que é 3 vezes maior, a variação de volume do recipiente, do vidro aqui, ó, vai ser 3 vezes maior. E aí essas moléculas vão se afastar, esses átomos vão se afastar, né, às vezes tanto um do outro, que o que acontece, né? Ele trinca. Então ele acaba trincando aí durante o resfriamento, né, e durante o aquecimento, certo? Então por isso que eles não conseguem suportar uma variação muito grande de temperatura, né, de forma abrupta. O vidro pode até ser aquecido, né, de forma a ele não trincar, mas daí tem que ser um aquecimento homogêneo, que todo ele consiga, né, ser aquecido de forma homogênea, e aí ele vai mudando de estado, né? Ele acaba sendo derretido, então, mas isso é o que acontece, né? Essa trinca acontece quando a gente pega um copo normal de água ali e coloca água quente, né? E aí acaba dando uma trinca. Por quê? Porque só até onde a água alcançou o nível, esquentou o copo. Na parte onde não tem água quente, tem uma temperatura diferente no copo. Então exatamente naquela junção ali, ó, né, uma variação de temperatura enorme entre o vidro na parte de cima, que não tem água, com a parte de baixo, e aí acaba gerando uma trinca aí, né? Tá, pessoal? Na próxima aula, que é a aula número 15, aí eu vou estar falando, né, fazendo algumas aplicações, falando sobre a dilatação da água, né, que é chamada de dilatação anômala, que ela é uma dilatação muito importante aí, né, para manter a vida aí nos rios e lagos, né, que a gente tem até no oceano, né, para não matar a fauna e a flora aí. Então a água ela tem um comportamento diferenciado dos outros líquidos, certo, pessoal? Um abração a todos, agora com o webcam funcionando, e a gente se fala na próxima aula.